paz, meus irmãos. Espero que Deus tenha falado com você por meio desta conferência missionária. E isso me faz lembrar que foi numa conferência missionária que a minha filha mais velha, Rebeca, se dedicou a ser missionária e já faz 10 anos que ela, o seu esposo e os seus 3 filhos moram no meio de uma tribo Yanomami, lá no estado de Roraima. Depois de falar, de pregar em muitas conferências missionárias, depois de ensinar por mais de 20 anos o livro de Atos no Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, Deus também falou ao meu coração que estava na hora de parar de falar e ir. E há 11 anos estamos trabalhando na África. Ouvirmos a palavra de Deus é coisa muito séria. Nós ouvimos a palavra não apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas é para mudar a nossa vida. É para aumentar a nossa prática. É para mover-nos. Então é coisa muito séria. E fica mais sério ainda quando nós lembramos diversos textos que o Senhor Jesus menciona no Evangelho, como por exemplo em João 14, 23 e 24, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Se a gente parasse aqui, só aqui, para aqui, e perguntar para você fazer uma autoavaliação honesta sobre aquilo que você ouve e faz. E tudo aquilo que você ouve e não faz. Estas palavras, continua o versículo, que vocês estão ouvindo, não são minhas, disse Jesus, são de meu Pai que me enviou. Pelo outro lado, em Marcos capítulo 7, versículos 6 a 9, ele diz assim: Jesus falando, bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês, talvez nós, negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas transgressões. Se alguém me ama, me obedece. Se alguém me ama, me serve. O amor ao Senhor Jesus é medido por ação e não por intenção. O amor, a dedicação ao Senhor Jesus é medido pelo que você faz mais do que pelo que você fala. E hoje à noite, meu querido, eu gostaria de trazer para você como é que nós na prática podemos priorizar missões na nossa vida. Não na nossa religião, não no nosso culto, na nossa igreja, mas na nossa vida como um todo, que inclui todas essas coisas. Missões é uma questão de mudança de mentalidade, mudança de conduta, mudança de prioridade. Como é que eu posso mudar? O que eu preciso fazer, Pastor Carlos, para mudar? Eu quero trazer para você 3 coisas que poderão nos ajudar a priorizarmos missões nas nossas vidas. Mas antes disso, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Ora comigo aqui. Senhor Deus e Pai, obrigado por se dignar falar conosco.
E eu quero agradecer, Senhor, a sua paciência. O Senhor é muito paciente com a gente. Quantas vezes ouvimos a mesma coisa e não fazemos? E o Senhor pacientemente nos fala outra vez, relembra de uma maneira, de outra maneira. Então, meu pedido ao Pai é que nós sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Pois eu sei, Senhor, que existe um profundo gozo, uma profunda alegria na prática da palavra. Ajuda-nos a entender. Ajuda-nos a sermos corajosos e sair da mesmice em que estamos e passarmos para um relacionamento mais profundo, talvez mais radical com o Senhor. Abençoa o nosso tempo, que a tua palavra fale a cada coração aqui. No nome de Jesus. Amém. Como é que eu posso priorizar missões na minha vida? Em primeiro lugar, eu queria dizer para você, priorize povos, pessoas não alcançadas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 20, diz assim: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Metodicamente, o apóstolo Paulo buscava lugares, pessoas que ainda não haviam ouvido o evangelho. E às vezes nós somos muito enganados, pensando assim, lá longe tem um povo não alcançado, mas às vezes você tem um vizinho que nunca ouviu o evangelho. Não, já ouviu falar de igreja, de evangélicos, de cristianismo, mas nunca ouviu uma exposição, uma explicação clara do evangelho de Jesus. Priorize essas pessoas. Ore por essas pessoas, busque essas pessoas, pense nessas pessoas. Peça a Deus que te dê a coragem de sair do seu círculo confortável, o círculo dos irmãos, o círculo dos familiares, amigos, colegas de trabalho. Queridos, a igreja não é um clube cujo propósito é satisfazer os seus sócios. Não, a igreja é um lugar que existe para nós aprendermos do Senhor, sairmos para o mundo, partilharmos o evangelho, trazermos outras pessoas que também precisam de Jesus. O crente não é uma pessoa de um nível espiritual mais alto, não, pelo contrário, o crente é aquele que reconheceu, percebeu, é aquele mendigo que fala assim, eu estava com fome e achei o pão da vida. Deixa eu falar para os outros mendigos onde é que está esse Senhor que nos dá o pão da vida. Só que para fazer isso, a gente tem que sair da nossa mesmice. Está muito confortável, é muito gostoso, pensa bem, é muito gostoso conviver, fazer um churrasco, um aniversário e chamar os irmãos, porque às vezes com o incrédulo a gente não sabe nem bem o que conversar. Vai que de repente eles contam uma piada meio suja e no entusiasmo soltam um palavrão. E aí como é que eu faço, pastor? Meu querido, é para esse que Jesus veio. E é por isso que você e eu, depois de sermos salvos, ainda estamos aqui. Porque no céu nós vamos poder louvar melhor, no céu eu vou ter melhor comunhão, no céu eu vou ter um ensino direto do autor. A única coisa que eu não vou poder fazer melhor no céu é partilhar o evangelho de Jesus. Priorize as pessoas não alcançadas. Eu às vezes pensava assim, eu preciso ter contato e quando eu for cortar cabelo, quando eu for precisar de uma pessoa, de algum serviço, eu vou sempre nos meus irmãos. Essa é uma noção interessante, às vezes até por um lado acertada, mas é uma noção de
de gueto, de grupo fechado. Se tem um grupo que não pode ser fechado, é a igreja do Senhor Jesus. Nós temos que, na verdade, às vezes, buscar pessoas, contatos que não conhecem a Jesus ainda. Nós precisamos reaprender como conversar com alguém que ainda não conhece a Jesus para levá-lo ao Senhor Jesus. Então, priorize. Eu me lembro que quando as minhas filhas eram pequenas, nós tínhamos um livro grande, Povos Não Alcançados do Mundo. Cada folha do livro era um povo, uma etnia, um grupo. E dá bastante fotos, desenhos, melhor dizendo, desenhos, mapas, onde é que ficava, e explicava. E nós, no nosso tempo devocional em casa, líamos uma folha, uma página por dia e orávamos por aquele povo. E era interessante porque tinha às vezes povos que a gente nunca tinha ouvido falar. Eu quero que você lembre bem, se os irmãos do passado tivessem tido a mesma atitude que muitos de nós têm, de não sair, de não ir, de não priorizar outros povos, você e eu não conheceríamos o Senhor Jesus. Foi gente lá de fora que saiu da sua casa, da sua terra, da sua cultura, da sua língua, priorizou nós aqui e veio compartilhar o Evangelho. Então, priorize pessoas, contatos com pessoas, povos não alcançados. Como é que eu posso fazer missões prático para mim amanhã? Terminou a conferência missionária hoje, domingo à noite, tudo mais, amanhã. Comece a mudar a sua maneira de olhar o mundo, comece a mudar a sua prioridade. A segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção, como é que eu posso fazer missões como prioridade na minha vida? Priorize uma vida simples. Mateus 6, capítulo 6, versículo 20 a 22 e o versículo 24, um texto bem conhecido, mas pouco praticado. Diz assim, Jesus, no final do Sermão do Monte: não acumulem para vocês tesouros na terra. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meus amados, existem milhares de povos e de pessoas que não têm um testemunho efetivo do Evangelho de Jesus. Perto e longe de onde estamos, esse é um fato. Isso deveria causar em nós uma reformulação no nosso estilo de vida, na maneira como nós usamos o nosso tempo, a nossa inteligência e o nosso dinheiro. Isso deveria fazer-nos repensar quais são os meus alvos de vida. Será que o meu estilo de vida é diferente por causa da prioridade que Deus nos deu de espalharmos o Evangelho por todo mundo? Prioridade essa que os anjos desejaram, mas ele falou, não, eles estão responsáveis por isso. Prioridade essa que os apóstolos nos passaram, depois dos pais da igreja, depois dos irmãos que sofreram, nos passaram, e nessa geração é nossa responsabilidade partilhar o Evangelho com esse pessoal.
Será que o meu estilo de vida é diferente por causa de missões? Por causa da prioridade que Jesus nos deixou? Um visitante na sua casa, um visitante que iria te visitar, ele notaria que o seu estilo de vida está mais para um estilo de vida de festa ou de guerra? Se nós formos bem honestos, acho que todos nós vamos dizer: festa, pastor. E se não é festa, eu quero que seja. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Enquanto aqui nós estamos numa guerra, numa batalha. Tem um usurpador que está tentando dominar esse mundo, e ele sabe que o seu tempo é curto, demarcado, porque o nosso Senhor voltará e será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós estamos numa guerra. Só que eu nunca vi um exército em guerra vivendo tão festivamente, relaxadamente, tranquilamente. Eu acho que nós precisaríamos deixar de ser mundanos na nossa expectativa de estilo de vida. Vamos reformular os nossos alvos materiais. O meu alvo é ter uma casa assim, assim, assim. Um carro desse jeito, as roupas, os equipamentos, e se der uma casa na praia, na montanha, não sei, viajar e tudo mais. Vamos reformular o nosso padrão de bens. Vamos descomplicar nossa vida, enxugue a sua vida, simplifique. Resuma a sua vida em poucos alvos. Às vezes nós não temos tempo para as coisas de Deus porque nós complicamos demais a nossa própria vida. É claro que não dá tempo de pensar em Deus, de pensar nas coisas de Deus, porque nós vamos trazendo pesos e coisas e coisas e coisas e não sobra tempo para as coisas de Deus. Por favor, vamos aprender a investir naquilo que a traça e nem a ferrugem vão corroer. Ou seja, nas coisas eternas, profundas. Eu tenho 62 anos e isso tem algumas vantagens. Tem várias desvantagens, mas tem algumas vantagens. Uma delas é a gente perceber que tem coisa que não adianta a gente correr atrás. Coisas que numa certa idade parecem tão importantes, mas depois você fala assim, não era. Não vale a pena. Querido, não vale a pena o estilo de vida que estão vendendo para você. Vamos reformular, simplificar. Simples, descomplicado, você mais profundo, mais eterno. Você vai alcançar um nível de gozo, um nível de realização nunca antes experimentado. Ouça comigo as últimas palavras de um velho missionário chamado Paulo, ao escrever para um jovem pastor chamado Timóteo. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, e aqui eu ajuntei várias exortações, encorajamentos, conselhos que o apóstolo Paulo passa para Timóteo. Ele diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. A gente não está satisfeito só com isso. Os que querem ficar ricos, continua o apóstolo Paulo, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos,
que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na prática, a gente acha que o amor à imoralidade é a raiz de todos os males. E é errado, é pecaminoso. Mas o amor ao dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Meus queridos, como pastor por 28 anos, eu vi mais jovens se afastando dos caminhos do Senhor por causa do amor ao dinheiro, a cobiça, o desejo de ter, a busca para ter, do que por imoralidade, por exemplo. Drogas, por exemplo. É que essa outra área a gente não acha que é tão errada assim. Já percebeu como é que a gente fala? Aquele no casamento, encontro de família e tal. E aí, fulano, como é que tá? Fulano tá bem. O que quer dizer fulano tá bem? Ele tem um ótimo emprego, ganha muito bem, tem 2 apartamentos, 3 carros, 4 esposas, um filho aqui, outro ali, outro acolá, e tá bem? Simplifique sua vida. O padrão de Deus é isso. O apóstolo Paulo continua. Eu vou repetir. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Nós nos colocamos numa situação de sofrimento e de tormento. Você, porém, homem de Deus, olha a palavra para você. Você, porém, homem, mulher, jovem, adolescente de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate, porque tem muito combate que é ruim, não vale a pena você combater. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida que é eterna. Querido, eu nunca vi caminhão de mudança seguindo um enterro, seguindo um funeral. Não tem. O que é eterno é a santa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo que muda as nossas vidas. Essa é a única coisa eterna, gente. É a única coisa que pode mudar a nossa eternidade. Esse é o bom combate. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Priorize uma vida simples. Uma grande missionária que eu conheci muito bem, no final da sua vida, depois de vir de um outro país com seu esposo, implantar igrejas no interior do Brasil, Nordeste, foi preso por causa do Evangelho, lá nos idos de 1930, por aí, e implantou muitas igrejas, institutos bíblicos. No final da vida, finalmente, eles tinham uma casa própria boa. Seu esposo faleceu, ela continuou ajudando alunos de seminário, instituto bíblico, até que chegou uma época que ela olhou e falou assim: o que eu estou fazendo com essa casa tão grande? E essa missionária vendeu a casa dela para um preço bem bondoso, razoável, e foi morar de aluguel num apartamento bem pequeno. Mas aquele apartamento vivia cheio de pessoas sendo discipuladas. Ali ela orava, ensinava senhoras, jovens pessoas. No dia que essa missionária morreu, eu estava lá. Eu me lembro como nunca vi tantos pastores, missionários presentes,
porque tinham sido eternamente influenciados por esta senhora, minha avó. Isso é vida simples. A eternidade sendo priorizada. Quando ela morreu, não tinha muita coisa para a gente desfazer, mas tinha muita gente que tinha sido tocada pelo ensino, pelo evangelho, pelo aconselhamento, pela oração da dona Doroteia Thompson. Meus queridos, priorize uma vida simples. Eu tive o privilégio de ser o pastor nos últimos anos dessa missionária. E como aprendi com ela. Como aprendi. Então, primeira coisa, priorize pessoas e povos não alcançados. Segunda coisa, priorize uma vida simples. Missões é mudar o seu estilo de vida. Mudança de valores, expectativa. Terceira coisa, priorize uma vida desapegada. É bem próximo ao vida simples, só que vida simples eu estou pensando mais nos bens, nas coisas, no dinheiro, e vida desapegada eu agora vou pensar mais nos relacionamentos. E aqui vem um versículo que para mim nos últimos 11 anos tem sido muito verdadeiro. Respondeu Jesus, Marcos 10, 29 a 30. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, no meu caso, filhas, ou campos, bens, propriedades, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles também vão receber perseguição. E na era futura e na vida eterna vão receber muita coisa. Quando nós entendemos de Deus que era para nós irmos para a África, as nossas 3 filhas estavam, duas já tinham terminado, estavam para terminar a universidade. Quando nós viajamos, 2 já tinham terminado a universidade, a terceira estava no último ano. Daí, essa era a nossa maior tensão, essa era a nossa maior preocupação. Como é que eu vou deixar 3 moças solteiras, segurança emocional, espiritual. Graças a Deus nós tínhamos uma boa igreja e parentes em volta, irmãos que cuidariam muito delas. Mas as 3 eram solteiras, não tinham nem namorado. E será que elas vão entender? Porque nós que saímos, não foram eles, nós que saímos. Quando nós saímos, cada uma delas nos deu um presente, uma coisa. A mais velha gravou um pequeno videozinho para nós, entregou, na época DVD, entregou, mas pai, mãe, isso aqui é para vocês ouvirem e verem só lá na África. A segunda fez uma poesia, ela é mais poética. A terceira, que é economista, fez um texto cheio de números e cálculos e tudo mais. Essas 2 a gente podia ler no avião. Lemos 1, 2, 2:30, porque começou a chorar. E assim foi. Mas quando nós chegamos em Moçambique, fomos ver o que a nossa filha havia gravado. E ela nos disse assim, falou várias coisas, e uma das coisas que ela falou foi o seguinte: pai e mãe, eu quero agradecer porque vocês deixaram bem claro para nós que
que vocês amam mais a Jesus do que a nós. E isso é muito importante para nós. Como aquilo nos trouxe paz. Como aquilo nos fez bem. E quando, anos mais tarde, chegou a vez dela deixar a casa, os parentes, e ir sozinha para a tribo, lá no meio do nada, entre os Yanomamis, eu lembrei desse mesmo texto e eu repeti para ela. Meus irmãos, tem sido difícil. Não é fácil você estar longe. Não é fácil as suas filhas começarem a conversar com um rapaz, começarem a pensar em namorar e a gente conversa tal. Eu lembro que a minha esposa passou por muitos anos, quase toda sexta-feira era o dia que ela jejuava e orava pelas filhas, pelo casamento das filhas. Nós não tivemos possibilidade nenhuma de escolher os futuros maridos. Nós orávamos de Moçambique pelos futuros maridos das nossas filhas no Brasil. E Deus, um após outro, foi dando o marido com o perfil que elas precisavam. Você sabe o que é 3 rapazes diferentes, em momentos diferentes, pedir a sua filha em casamento? Cada uma, né? Cada uma das 3, pelo Skype? Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Casaram, estão bem, cada um num canto desse Brasil, na Argentina. Sabe o que é a minha esposa não ter tido o privilégio de participar de nenhum dos 6 partos dos nossos netos? De estar ali ao lado da sua filha? Agora, quando nós viemos esse ano, a nossa filha, segunda filha na Argentina, ia nascer a Juana. E nós já tínhamos tudo planejado. Finalmente vai dar. Agora vai dar porque coincidiu, vamos estar no Brasil. Você voa para Mendoza, na Argentina. Compramos passagem. Vai ser em maio e tudo mais. Veio o Covid, fechou tudo. Não participou, não viu. Foi como as outras, através do WhatsApp. E tudo mais. É difícil ser desapegado. Mas sabe esse negócio que esse versículo fala, ainda aqui você vai ter 100 vezes mais? Meu querido, deixa eu dizer para você, é verdade. Nós temos experimentado isso. Deus tem nos dado pela sua graça, não por merecimento, pela sua graça. Ele tem nos dado 100 vezes mais casas, filhos, netos. Nós temos netos do coração. A nossa equipe em Moçambique é toda feita de jovens casais com a idade dos nossos filhos. E adivinha como é que os filhos deles nos chamam? Vovô e vovó. Eu tenho 14, 15 netos lá em Moçambique. Todo mundo me chama e não é por falta de neto. Eu tenho casas. Deixei minha casa aqui no Brasil, meus amados. A melhor casa que eu já tive na minha vida. Morei 3 semanas e fui para a África. Perdi? De jeito nenhum. Ganhei. Tenho casa em Moçambique, tenho casa na África do Sul, tenho casa em Portugal, tenho casa no Canadá, tenho casa nos Estados Unidos, tenho casa na Argentina, tenho... Muitos desses lugares... Não, pastor, pode vir. Quando é que o senhor vem aqui? Já está demorando. Desapegue-se do seu lar. Desapegue-se dos seus costumes, da sua cultura, da sua moda, da sua comida. Desapegue-se da sua família. Sim, amo as minhas filhas, os meus genros e os meus netos, você nem queira saber. Mas eu tenho que amar Jesus mais. Nenhum deles morreu por mim, por você na cruz. Desapegue-se. Desapegue-se do seu conforto, da sua segurança.
E eu noto que quanto mais velho fico, mais medroso é a minha tendência. Ah, lá vou eu para um país novo, que tem que ver visto e papelada, e como é que vai ser na fronteira, vão deixar entrar. Não, calma, Carlos, calma. Confia, dependa. Irmãos, eu estou aprendendo que eu não sou cidadão brasileiro, nunca serei cidadão moçambicano, mas eu tenho o privilégio de começar a experimentar um pouquinho o que é ser cidadão do céu. Não sou daqui nem de lá. Somos cidadãos dos céus, mas o que me espanta é que, salvos pelo Senhor Jesus, aguardando o retorno, aguardando novos céus e novas terras, não somos daqui, mas como somos apegados a essa terra. Como somos apegados a essas coisas daqui, passageiras, mundanas, terrenas. Tenho que viver como um cidadão do céu, exemplar aqui na terra, sim. Me preocupar, orar pelos governantes, orar pela situação do nosso e dos outros países, das pessoas, sem dúvida, mas nunca se esqueça de onde somos. Desapegue-se. Menos. Começava a viajar com 2 malas grandes. Já estou chegando ao ponto de uma mala pequena que vai em cima é o suficiente. Menos. Desapegue-se. Não parece que nós temos uma pátria no céu. Nós somos muito terrenos. Eu acho interessante porque os nossos filhos podem estudar longe de casa. Se for para ganhar bem, para ser promovido, pode trabalhar em outro país. E você vai falar batendo o peito. Não, meu filho está trabalhando atualmente lá na Arábia Saudita, gerente, não sei de que lá, não sei de que lá. Não, foi trabalhar lá na China, sem problema. Mas servir como missionário na Arábia Saudita e na China, nem pensar. Tem alguma coisa errada. Pagar para os filhos fazerem uma universidade cara. A gente se sacrifica, a gente luta, aperta aqui, aperta ali e vai. Mas se sacrificar para o meu filho se preparar para missões, ai, que desperdício. Gastar dinheiro para ir para Disney, para fazer um cruzeiro, gastar dinheiro para passear, passar uma semana na praia com a família, para ir e fazer um tour em determinado lugar, tudo bem. Mas uma semana com a família servindo em algum campo missionário, aí por perto ou mais longe, nem pensar, aí já está muito radical demais. Eu me lembro que minha esposa e eu decidimos que para os 15 anos das nossas filhas, nós iríamos dar um presente marcante para elas, que não seria uma grande festa, mas seria uma grande experiência de servir ao Senhor. Então, eu tive a oportunidade de ir com 2 filhas em anos diferentes, para uma viagem missionária. Uma foi para Mato Grosso e outra foi para Paraíba, interior, Campina Grande e mais para o interior. E minha esposa foi com a mais velha para um outro lugar. E foi muito interessante. Porque nas 2 viagens que eu fui, foram momentos em que nós éramos companheiros de viagem. E passamos por experiências variadas, algumas delas meio difíceis, faltava alguma coisa, complicada. Mas elas nunca esqueceram. Aquilo trouxe um aprofundamento do nosso relacionamento
aquilo foi melhor do que muito presente, do que muita festa. Porque juntos aprendemos com o Senhor, juntos servimos pessoas, a Deus, juntos podemos depender do Senhor. Desapegue-se. Desapegue-se de coisas, desapegue-se de modelos que não são do Senhor. Apegue-se profundamente ao Senhor. Desapegue-se profundamente das coisas, dos lugares e de pessoas. Existe uma frase extremamente verdadeira. Nós temos experimentado isso. Ser missionário é sempre dizer adeus. Nós estamos sempre dizendo adeus. Eu estou gravando isso aqui para vocês. Hoje é quinta-feira. Quarta-feira que vem, minha filha, meu genro e os meus 3 netos que passaram um tempo conosco aqui vão voltar para Roraima. E eu não sei quando é que eu vou vê-los de novo. 1, 2, 3 anos, não sei. É sempre dizer adeus. E aí a gente aprende, e eu e minha esposa nos falamos isso para nos encorajar. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele tem nos dado e não por aquilo que Ele não nos dá. E aquilo que Ele tem nos dado tem sido muito mais, muito mais. Desapegue-se. Planeje morrer pobre. Planeje um estilo de vida onde você vai dar-se. Onde as pessoas serão impactadas pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua sabedoria, pela sua, pelo seu carinho, pela sua contribuição. Nossa, quando eu ouvi a primeira vez essa palavra, planeje morrer pobre. Morrer pobre, muita gente morre, mas planejar morrer pobre é um contrassenso. Vida simples, vida desapegada. Quando eu sou desapegado das coisas à minha volta, pessoas, cultura, costumes, e sou profundamente apegado ao Senhor, ninguém me segura, irmãos. Eu posso ir a qualquer lugar. Em Moçambique a comida é diferente. E daí? Nos acampamentos que nós fazemos em Moçambique, a cozinha são 3 pedras, lenha e o pessoal cozinhando ali, uma comida extremamente simples, debaixo da árvore. E daí? A essência, o evangelho é o mesmo, o espírito é o mesmo. Não temos estrutura. Lembra algumas dificuldades que os irmãos têm por aí, se não muito pior. Mas se eu estou desapegado, a importância disso é muito pequena. Por isso que o apóstolo Paulo falou em Filipenses, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Abundância, escassez, muito, pouco, hotel 5 estrelas, hotel com um monte de estrelas porque não tem nem telhado. Nesses 10 anos nós já dormimos em esteira. Lá não tem rede. Dorme no chão. Eu e minha esposa. Barraca. Mas isso tem tão pouca importância, porque nós estamos ali compartilhando a palavra. Nós estamos ali explicando, dando o que nos foi dado. E nos sentimos grandes mártires, heróis, que nada. Eu sou um baita de um privilegiado. Por favor. Não nos considere assim, não. Deus nos deu um privilégio enorme. Desapegue-se e apegue-se ao Senhor. Continuemos a amar essas pessoas profundamente. Vocês não sabem como o amor pelas minhas filhas e genros e netos, então, é enorme. Mas eu tenho que sempre me lembrar.
o Senhor primeiro. Jesus prometeu que com esse desapego viriam 100 vezes mais pessoas, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos. É verdade. Viria perseguição. Isso é verdade também. É verdade. Temos experimentado um pouco disso. E a vida eterna, que é a que vale a pena no final de tudo. A pergunta é se você confia, se você crê, se você leva a sério essa palavra de Deus. Se você está disposto a abrir mão, a se desapegar, a crer, a se apegar totalmente ao Senhor e crer que Deus vai suprir a sua necessidade. Confia! Vai! Experimenta! Vida desapegada. Você vai experimentar algo maravilhoso. Como é que eu posso priorizar missões? 3 coisas. Difícil, hein? E é um estilo de vida constante, mas 3 coisas. Lembre-se. Primeiro, priorize pessoas não alcançadas. 2, priorize vida simples. 3, priorize vida desapegada. Em Moçambique, eles costumam tomar chá, não toma café. Você já imaginou? Você ficar meses e meses toda manhã tomando chá? Para alguns, não tem jeito, tem que desapegue-se. O que é isso? Não tem isso, não tem. E aí? Desapegue-se. Mova-se. Mova-se para esse estilo de vida novo, diferente. Comece já. Comece já. Para quem vai, tem funções. Para quem fica, tem funções. Mas todo mundo precisa priorizar missões, porque missões em nossa vida, em nossa família, é um novo estilo de vida. Queridos, que Deus abençoe vocês. Que Deus possa usar estas mensagens para te fazer pensar, te fazer talvez repensar. Eu vou pedir para o pastor Josué, coloca à disposição dos irmãos o meu endereço de e-mail, podemos nos contactar. Se você quiser saber mais sobre a Palavra da Vida Moçambique, entra no Facebook, tem lá Palavra da Vida Moçambique, tudo que a gente tem feito, e vai ser um prazer te conhecer melhor e estarmos em contato. Se Deus quiser, um dia poderemos nos conhecer face a face. Que Deus te abençoe muito. Que o Senhor, na sua sabedoria, na sua bondade, te perturbe para você mudar. E te console, te exorte, para você perceber a alegria que é esse novo estilo de vida. Deus abençoe.